Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade de Santa Anésia. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos juntos, de podermos nos reunir no entorno da mensagem dos Evangelhos, da mensagem espírita. Somos muito gratos aos dirigentes da nossa instituição, assim como de todos os outros irmãos que participam conosco desses instantes. Gostaria de iniciar o nosso estudo agradecendo a Jesus, naturalmente, aquele que é a luz do mundo, aquele que permitiu que nós nos reuníssemos nesse educandário, onde aqui nós encontramos verdadeiramente tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso progresso, para que nós possamos desenvolver as nossas potências, para que nós possamos nos evangelizar, vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos vícios morais, as nossas más inclinações. É o nosso objetivo na Terra. Então agradecemos ao Divino Guia por essa grande oportunidade e pedimos aos nossos amigos espirituais, nossos mensageiros, nossos guias, que possam nos auxiliar nesses instantes, iluminando nossos pensamentos, abençoando nossos lares, trazendo muita luz e muita paz para todos nós. Eu gostaria de iniciar o nosso estudo relembrando uma passagem muito curiosa, que está presente em 3 dos evangelhos ditos sinóticos, também é estudada no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós falarmos dessa passagem, é necessário que nós façamos uma contextualização do momento histórico em que ela ocorreu. Nós sabemos que, como nos ensinam historiadores, como nos relatam os espíritos, como encontramos em diversas obras, inclusive nos evangelhos, naturalmente, nós sabemos que em determinado momento não eram mais aqueles 12 discípulos dos primeiros instantes da mensagem, dos primeiros instantes da Boa Nova, mas uma verdadeira multidão acompanhava Jesus. Uma verdadeira multidão. Nós podemos mensurar valores, números, por exemplo, quando nós vemos no fenômeno da ascensão na Galileia, em que Jesus teria ascendido aos céus na frente de 500 cristãos. Então nós imaginamos a multidão que o acompanhava, e esse número de personagens foi só aumentando ao longo dos tempos, dos meses, ao longo dos anos. Era natural que fosse assim. Conforme nós encontramos nos evangelhos, quando as pessoas sabiam que Jesus estaria em determinada cidade, rumavam para aquela localidade. Foi o caso de Verônica, aquela mulher com problemas hemorrágicos, e tantas outras personagens que sabiam que Jesus passaria por determinado local, iam para poder escutá-lo, para que pudessem vê-lo, para que pudessem receber as suas lições. Muitos, inclusive, passaram verdadeiramente a seguir seus passos. Então, conforme os anos foram se passando, nesses 3 anos reconhecidos como anos do messianato, em que ele esteve disseminando as suas mensagens naquelas areias, deixando essas pegadas maravilhosas naquelas areias desérticas, que é uma representação dos nossos corações, que eram ainda nossos corações que se apresentavam ainda desérticos, arenosos, que ao longo dos séculos nós fomos lentamente adubando, colocando um pouco da água da esperança, do adubo da fraternidade, e aquelas sementes que Jesus havia lançado nesse solo arenoso foram encontrando ocasião de quebrar sua dormência e germinar. E a mensagem do Evangelho hoje floresce em nossos corações. Mas naquele tempo, nas horas iniciais, muitos conseguiam se afinizar com a sua mensagem. Outros, como nós, precisamos de um pouco mais de tempo. Muitos séculos se passaram naturalmente. Nós sabemos também que a mensagem de Jesus, ela não agradava a todos. Muitos não se afinizavam com essa mensagem e era natural que fosse assim. Muitos começavam a considerar a presença de Jesus como uma presença indesejável. Começavam a encontrar em Jesus uma figura cuja mensagem atrapalhava. Eram fariseus, eram doutores da lei, membros do Sinédrio, eram diversos desses personagens
que se chocavam, que entravam em conflito com a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus ela era verdadeiramente revolucionária, no sentido de propor o desapego, propor que nós meditássemos sobre os valores, os verdadeiros valores que nós atribuímos àquilo que nós encontramos na vida. Jesus pregava o perdão, Jesus falava da necessidade de nós anularmos o nosso egoísmo, as manifestações egóicas. Jesus verdadeiramente nos convidava a uma transformação, e isso naturalmente ia em desacordo com muitos daqueles personagens. Os evangelhos, então, vão nos dizer que houve uma reunião. Houve uma reunião entre esses personagens que estavam em desacordo com a mensagem de Jesus. Inclusive, existiam representantes de Herodes nessa reunião, e eles precisavam tramar uma forma de tirar Jesus de cena. Eles precisavam silenciar Jesus. Aquela voz, aquela mensagem estava verdadeiramente causando para eles conflitos, no sentido de que essa mensagem revolucionária muitas vezes prejudicavam os negócios, prejudicavam a forma como eles doutrinavam, a forma como eles ensinavam a mensagem hebraica. Então eles resolveram que tirariam Jesus de cena. Segundo o evangelista Lucas, relembrando que essa mensagem ela está em 3 dos 4 evangelhos ditos sinóticos, mas segundo o evangelista Lucas, esses personagens então desenvolveram uma estratégia. Eles iriam sofismar. Em outras palavras, eles iriam ao encontro de Jesus. Segundo Lucas, eles iriam como espiões, infiltrados na multidão. Eles iriam ao encontro de Jesus e fariam com que Jesus se contradissesse, se Jesus se equivocasse nos seus conceitos e falasse algo que estaria em desacordo com a lei romana. Nós não podemos esquecer que toda aquela região estava sob domínio romano. Aquelas pessoas todas que estavam... toda a Palestina estava sob julgo, sob domínio, sob dominação romana, e eles tinham que pagar tributos, impostos aos dominadores. Isso fazia com que eles se sentissem muito ofendidos. Exatamente feria aquele povo tão orgulhoso, exatamente no seu ufanismo, feria exatamente aquele povo tão belicoso e orgulhoso que se acreditava povo eleito de Deus. Então, eles, por estarem sob julgo romano, então se Jesus falasse qualquer coisa que estivesse em desacordo com a lei romana, ele imediatamente seria denunciado ao governador Pôncio Pilatos, certamente seria preso, executado. Se ele falasse qualquer coisa que estivesse em desacordo com a opinião dos judeus, com a opinião do Sinédrio, ele seria perseguido. Se ele falasse qualquer coisa que estivesse desacordo exatamente com esse caráter ufanista daquele povo, ele seria preso e perseguido agora pelo Sinédrio. Então eles foram a Jesus exatamente para que eles pudessem sofismar, para que eles pudessem então pegá-lo em alguma contradição ou algo desse tipo. Se aproximaram de Jesus no meio da multidão, infiltrados que estavam, como nos revela Lucas, e disseram o seguinte: Bom mestre, sabemos que é verdadeiro, e que tu ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, segundo a verdade. Eles se aproximaram de Jesus tecendo elogios. Se aproximaram dizendo que reconheciam em Jesus ser ele um mestre e ensinar a verdade e o caminho para chegar a Deus através da verdade. Então resolveram perguntar e perguntaram o seguinte: perguntaram se era lícito, se era justo pagar tributos a César, pagar os impostos a César. O que Jesus teria respondido: hipócritas, por que me tentais? Aquelas pessoas queriam simplesmente que Jesus dissesse que sim, que se fosse justo pagar tributos a César, ele estaria indo de encontro com a opinião daquele povo, principalmente dos chamados zelotas. E se ele falasse que não era justo pagar os tributos a César, os impostos aos romanos, ele imediatamente seria denunciado ao governador. Jesus,
com a sua sagacidade, com a sua sapiência, ele, ao invés de dar a resposta pronta, exatamente como aqueles que o questionavam, aqueles que perguntavam queriam, Jesus vira para ele e pede uma moeda. Me dê uma moeda dos impostos. Imediatamente aquele que o interpelava retira da sua túnica uma moeda. Jesus então pergunta: de quem é a efígie que se encontra nessa moeda? O que aquele personagem teria respondido é a figura de César. E era a figura de Tibério César, era a efígie de Tibério César, que se encontrava naquela moeda, era um denário, era uma moeda romana. Jesus, sem muita dificuldade, com a resposta do interlocutor, Jesus teria dito: ora, se a moeda é de César, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A sua resposta foi tão inteligente, mas tão inteligente, que aqueles que foram para que Jesus então ficasse na chamada saia justa, a resposta dele foi tão sagaz, foi tão inteligente, que aqueles homens que foram ao seu encontro exatamente para tentar pegá-lo, saíram em silêncio. Todos se retiraram silenciosamente. Mas nós já estudamos essa passagem inúmeras vezes, como eu disse. Eu tenho certeza que nós já tivemos oportunidade de lê-la, pois ela está contida em 3 dos evangelhos ditos sinóticos e também é estudada no Evangelho Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 11. Entretanto, será que nós já meditamos profundamente nessa passagem? Essa passagem é uma passagem muito curiosa, porque é necessário que a gente compreenda a frase, medite na frase de Jesus quando ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, se aquelas moedas pertenciam a César, ele recomendava que nós dessemos a César. E nós meditamos, será que existe uma moeda para nós darmos a Deus? Se aquela era a moeda de César, Jesus recomendava que nós dessemos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós nos perguntamos então se existe uma moeda de Deus. Conforme nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma resposta no mínimo interessante, porque segundo Allan Kardec existe uma moeda de Deus. Num determinado momento, Jesus teria dito que antes de nós colocarmos nossas ofertas nos altares, que nós fôssemos primeiramente reconciliar com o nosso próximo. Allan Kardec fala que essa frase de Jesus, antes de nós depositarmos nossas ofertas no altar, porque entre os judeus era comum que eles depositassem as ofertas, as oferendas nos altares. Essas oferendas eram em panos, em tecidos, em perfumes, e em animais que eram sacrificados no chamado altar dos holocaustos. Então era comum naquele povo, entre o povo judeu, que eles fizessem muitas ofertas a Deus. Inclusive, como nós vemos na passagem do óbolo da viúva, ofertas inclusive em moedas. Mas Kardec diz que Jesus espiritualizou as ofertas. Como assim espiritualizou as ofertas? Exatamente como ele diz, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente quando ele diz que antes de nós colocarmos nossas ofertas nos altares, que nós fôssemos primeiramente reconciliar com o nosso próximo, porque isso agradaria muito mais a Deus. Allan Kardec fala que Jesus espiritualizou todas as ofertas, de forma que as moedas que nós podemos oferecer a Deus, diferente das moedas de César, elas existem, mas são moedas dos nossos corações. Nós agradamos a Deus quando nós servimos, quando nós saciamos a fome dos esfaimados em todos os sentidos, quando nós agasalhamos, quando nós confraternizamos no sentido mais profundo da palavra, quando nós somos verdadeiramente capazes de servir, porque nós servimos a Deus servindo a sua criação. De outra forma, que forma nós podemos servir a Deus ou oferecer qualquer coisa a Deus, tendo em vista que Ele possui tudo? O que nós podemos dar àquele que tudo tem? Então nós compreendemos através de Allan Kardec a espiritualização das ofertas. A única coisa que nós podemos dar, que é verdadeiramente nosso, são nossas ações, nossa palavra, nosso tempo, nossos sentimentos. E todas as vezes que nós declinamos essas ofertas no nosso dia a dia, é a Deus que o fazemos,
porque todas as vezes que nós cuidamos da sua criação, é natural que o Criador se sinta regozijado, satisfeito, porque somos todos frutos dele e como nos ensina o evangelista João, sendo Deus amor, e todas as vezes que nós conseguimos vibrar nas sintonias do amor mais profundo, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que nos fortalece, que nos encoraja. Todas as vezes que nós conseguimos vibrar nessas sintonias mais sublimes, vibramos verdadeiramente em consonância com Deus. Então, quando Jesus nos ensinava para darmos a César o que é do César, e outras palavras ao mundo, as coisas do mundo, nos falava também que existem coisas que nós podemos dar a Deus. Mas ele possui tudo, sim, as moedas de Deus estão relacionadas aos nossos sentimentos. Algo que nós podemos dar de nós mesmos, que ele infelizmente ainda não possui muitas vezes. Então, sempre que nós fizermos, amarmos, sempre que nós erguermos a bandeira da caridade em nossos corações, são nossos óbolos, são nossas ofertas a Deus. Damos a Deus o que é de Deus. Recentemente, numa conversa com um amigo pastor protestante, dessa nova geração de jovens pastores, ele dizia que Jesus, na sua sapiência, na sua sagacidade, ele estava dizendo o seguinte: ora, se é para darmos a Deus o que é de Deus, então temos que dar tudo a Deus, porque tudo lhe pertence. E com isso não sobra nada a César. Quando nós damos tudo a Deus, quando nós damos a Deus o que é de Deus e tudo é de Deus, então não sobra nada para César. A verdade é que nós espíritas, falando por mim, naturalmente, em primeiro lugar, não consigo imaginar que seja dessa forma. Nós temos algo para dar ao mundo, sim. Nós estamos no mundo e é natural que nós vivamos em consonância com as coisas do mundo. Nós sabemos que as moedas do mundo são importantes, que as coisas do mundo são importantes, que os títulos do mundo são importantes, mas que nós não podemos nos perder nesses conceitos, no sentido de atribuirmos mais valor àquilo que não tem tanto valor assim. As moedas do mundo são extremamente importantes, porque com elas nós nos alimentamos, nos vestimos e auxiliamos os outros também. Aprendemos a repartir, o problema é quando nós invertemos esses valores e acabamos valorizando demais as coisas do mundo, às vezes até em detrimento das coisas de Deus. Meditemos sobre isso. Nós temos a certeza de que, se estamos no mundo, é necessário que nós vivamos de acordo com o mundo. É necessário que nós saibamos, que nós compreendamos esses conceitos. Entretanto, nós não podemos inverter esses valores, e nós vamos encontrar na literatura espírita, em diversas obras, a quantidade de sofrimento que é gerado exatamente quando nós nos equivocamos nesse sentido. Quantos irmãos nossos, ao desencarnarem, e percebem que não levam nada que é do mundo. Porque, como diz o jargão popular, caixão não tem gaveta. As coisas do mundo ficam no mundo. Nós não levamos moedas, nós não levamos títulos, nós não levamos propriedades. O que nós levamos verdadeiramente? Aí nós conseguimos compreender os valores dessa palavra, o valor dessa frase maravilhosa, dessa sentença de Jesus. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. César representa as coisas do mundo que não vão conosco. Tem seu valor, naturalmente, mas para o mundo. As coisas de Deus são imperecíveis e nos acompanham onde quer que nós estejamos. Que nós não nos equivoquemos na hora de atribuir esses valores, porque isso invariavelmente causa tristeza. Isso invariavelmente causa dor. Isso invariavelmente causa desespero. Quantos irmãos nossos que despertam para a realidade do mundo espiritual, acreditando possuírem tudo, e chegam lá e descobrem que não possuem nada, exatamente como nos alertava o Cristo na famosa parábola do rico e do Lázaro. O rico desencarnava acreditando que tudo possuía e descobria que nada possuía. Sem contar as vezes, como nós também encontramos na literatura espírita, a dor é aumentada quando aquele que acreditava que tudo possuía olha para trás e percebe que aqueles que ele havia deixado na terra agora se odeiam em nome de heranças e patrimônios que também, invariavelmente, em algum momento eles terão que deixar. Então, meus irmãos, o Cristo nos faz um convite para que nós possamos rever nossos valores. Que a paz de Jesus possa permanecer conosco. Eu gostaria de convidá-los a todos, nesses instantes que nos restam,
para que nós possamos orar em agradecimento por essa oportunidade, que nós possamos orar em gratidão por todas as oportunidades que nós recebemos para o nosso burilamento, para o nosso crescimento, para que nós possamos vencermos-nos no caminho do amor. Jesus, divino guia de toda a humanidade, anjo de todos nós, te buscamos em prece, Senhor, para lhe agradecer tudo aquilo que nos ofertas nesse educandário divino. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Obrigado, Senhor, por nossas famílias, pelo teto que nos abriga, pela oportunidade do trabalho, pelas dificuldades. Por tudo lhe agradecemos, Senhor, porque sabemos que recebemos tudo aquilo do qual nós necessitamos, tudo aquilo que é melhor para todos nós. Te agradecemos por tudo, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. E pedimos, eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, pedimos ainda mais, que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa se irradiar, amparando todos os que sofrem por motivo qualquer de dor. Naqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, que não puderam estar conosco, naqueles que se encontram nos leitos hospitalares, nas ruas, ao frio, ao relento, aqueles que sofrem, Senhor. Que todos possam te sentir da mesma forma como nós te sentimos nesses instantes. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esses instantes de meditação e prece, repletados de gratidão por tudo. Obrigado, Senhor.